Ok, Afonso, obrigado. Zé Flávio? Bom, boa noite a todos. Eu vou permitir praticar o romantismo, né, porque gosto das relações românticas, né? Então eu quero contar um pouquinho o meu azar de vida de chegar em Belo Horizonte. Eu trabalhava na Paula Bibi São Paulo e comecei a participar do sindicato lá, fui nas primeiras reuniões durante uma negociação. A Paula Bibi fazia um jogo interessante. Contava para a gente lá de São Paulo que Minas tinha fechado o acordo. Contava aqui em Minas que São Paulo tinha fechado. A turma que eu trabalhava, da Paula Bibi lá, era de Minas. E me botaram em contato com o Nilson Braz, que era diretor do sindicato dos desenhistas, e ele trabalhava na Paula Bibi. Então eu fiquei amigo do Nilson sem saber quem era, por telefone. E chegava nas assembleias lá de São Paulo e contava, mentira, Minas não assinou. Trocava telefonema, não tinha celular, né? Na época, tinha que esperar o outro dia para ligar para a pessoa, e o Nilson fazia a mesma coisa aqui. Então quando eu cheguei de São Paulo para cá, final de 85, novembro de 85, eu cheguei na Paula Bibi, conheci o Nilson, e a Paula Bibi tinha uma coisa interessante que era chamada Comissão de Empregados, e conheci o Frotinha, né? O Frota, logo depois também conheci o Cacheta. Mas essa comissão, que era, a gente tinha uma igualdade de desenhista, projetistas, engenheiros, e logo nós tivemos contato com o sindicato, com Augusto, e conheci Beth, Cristina. A Beth, antes da Beth, o Frotinha me contou que ia ter um processo sucessório no SENGE, mas que ele não queria fazer minha cabeça para escolher qual lado, porque já estava tendo alguma divergência. Então você vai lá conhecer. Aí comecei a frequentar o SENGE, participar das coisas do SENGE, e aí a Beth cochichou com a Cristina, eu ouvi, aí me apresentaram para os dois ali, as duas, a Cristina e a Beth, me apresentaram para o Augusto e para o Zé. Mas eu fui numa assembleia lá com um desconhecido e vejo aquele baixinho ali, o presidente era o Augusto, mas aquele baixinho com óculos, falando pra caramba. Eu pensei, que coisa mais maluca, né? Que coisa mais maluca. E ele fala de um negócio lá que em São Paulo a gente combatia, até mesmo sem conhecer muito o sindicalismo. Ele falou uma defesa de extinção do imposto sindical. Eu chamei lá no final, eu tinha que escolher um lado, o Frotinha pediu, vai lá e conheça as pessoas. Aí fui lá questionar o Zé, que história que é essa, defender a extinção do imposto sindical? Vai parar os sindicatos pequenos todos agora aí. Aí ele me explicou o conceito. Bom, aí entrou o processo sucessório, o Zé me convidou. Bom, o Zé me convidou, foi me recrutar lá no Tip Top. Vamos lá para o Tip Top, o Zé Márcio me contar então. Eu adorava o Tip Top. Me contar. E aí que começa a história. E o Zé me fez pensar nisso tudo de hoje. Na hora que ele está me convidando para participar da chapa dele, ele faz uma análise de conjuntura passada, movimentos, participações, lutas políticas, aparente e clandestino, e traça um cenário de possibilidades para a cidade, para o Estado, para o país. Eu peguei e falei assim, na organização clandestina que eu participava, tinha umas ideias dessas. Eu saí porque achei muito maluco essas ideias e saí da minha organização clandestina, porque eu falei, não é momento disso. Aí encontro um engenheiro com as ideias de um país progressista e que nós, engenheiros, tínhamos muito que contribuir. Essa é uma reflexão que ele faz para a gente continuar fazendo, mas ele me passou um cenário. Do cenário que ele me passou na época, eu vou aqui sem medo de errar, 90% das coisas que ele, na bola de cristal dele, falou, aconteceu. Tudo. Das lutas, das possíveis vitórias, das possíveis derrotas, os planos A, os planos B, para a gente usar. Então, meu Zé, acho que é a primeira vez que eu faço isso, já falei isso com você, assim, né? Depois de alguns goles, e aqui não tomei nada, então estou muito tranquilo em falar. 90% dessa análise de conjuntura que o Zé fez lá em 86 aconteceram. Eu tive a sorte, né, ou o azar de ter conhecido essa turma, de participar com isso,
de conhecer o presidente do Sindicato dos Médicos, o Dr. Sérgio de Castro, que tive também aí a honra e o orgulho de ter trabalhado com ele, ter aprendido como político, como profissional, mas principalmente como pessoa, de crescer como pessoa. Por isso o romantismo, né, que mesmo na análise, na psicanálise mais profunda, o romantismo é a tônica das relações, da verdade e do ser. Depois tive o privilégio de trabalhar com o Zé, que trabalhou comigo aí na prefeitura, e no primeiro relatório que eu tive que fazer como membro da prefeitura, para entregar para o doutor Sérgio Castro, prefeito, nós fizemos lá um relatório e o Zé me veio com Lacan na capa, né? Veio lá, no real não falta nada, Lacan, vamos passar isso que o doutor Sérgio Castro vai dizer, vai entender o que você quis dizer com ele, com esse relatório. Só que a minha secretária, ao invés de escrever no real não falta nada, escreveu no real não falta nada. Pois é, quem sabe também não é um caminho da gente tirar aí as vestes das coisas e abrir. No real. E aí eu queria lembrar, eu nessa época, né, eu dentro do sindicato era o caçulinha, hoje, né, era o caçula dessa turma aí. Então tenho, assim, tive o maior prazer de conviver, aprender. E o Zé citou uma coisa ali que a gente fez dos artistas, que a gente tinha no sindicato, e nasceu de uma conversa do Rubinho do Vale. Rubinho do Vale, um dia no movimento de professores na Praça da Liberdade, uma professora chegou lá questionando algumas coisas deles, aí ele estava meio chateado e falou assim, canta uma música minha, com a professora, canta uma música minha. A professora não deu conta de cantar. Está vendo como é que funciona? Nós, artistas, a gente vem, pega esses microfones, que não tem trato nenhum para a música, e a gente arrisca cantar, desafinar, para apoiar o movimento sindical, o movimento organizado. Agora, eu sobrevivo, eu sou dos meus discos que eu vendo, e você não compra. A partir dessa frase do Rubinho do Vale, pá, vamos lá para dentro do sindicato, porque o sindicato não é só também a luta nossa para a melhoria de condições de trabalho, salário mínimo profissional, é a relação com a sociedade, e aí os artistas fazem parte, os músicos, os poetas, e nós temos aqui vários engenheiros, músicos, engenheiros, artistas plásticos, né? Então acho que faz parte sim da luta. Aí para terminar, porque tem muito mais coisas para contar, mas tem uma, não sei se foi erro ou foi acerto, mas a nossa chapa chamava Força Sindical, antecipando, né? Chamava Força Sindical, e eu tenho culpa nisso, porque eu tinha que, né, num processo, como é que seria? Eu falei assim, eu acho que nós temos que entrar com muita força, e aí virou Força Sindical, né? Então foi uma falha ou antecipação, né, Zé? Mas eu quero fechar com uma coisa aí que o Zé falou, de a gente reconhecer erros, mas erros eu não considero, pode ter sido erro hoje, com os dados que eu tenho hoje, com as coisas que eu vivi hoje, mas naquele momento a gente fez a coisa mais acertada que a gente tinha, com os dados, conhecimentos, possibilidades. Então eu não faço assim a autocrítica, errei hoje é fácil, né, da gente falar. Então, Zé, vamos passar para frente, essas provocações que você faz, acho que é o desafio aqui hoje, né? E um dos grandes, e talvez aí as coisas que eu venho trabalhando e que nós temos que ter como um princípio de relacionamento, se a gente pegar a história mesmo, as coisas que a gente acertou quando a gente estava junto. Quando a gente começa a ter, talvez por vaidade ou por algum outro motivo, a gente provocar rachas e achar que ideia não pode ser diferente e conviver no mesmo espaço, acho que esse é o desafio nosso. É construir, provocar ideias diferentes, nessa ideia diferente a gente construir uma unidade de ação e topar vários desafios, outros que o Zé até pôs aqui para a gente hoje. Acho que é isso. Tenho o maior orgulho de ter vivido esse momento, ter conhecido essa turma, né? Então, para mim, como pessoa e ser, o meu crescimento, essa turma regou bastante. Ok, Zé Flávio, obrigado. Romulo, vai falar? Deixa eu só perguntar. Mais alguém vai falar? Eliezer.
Quando o Zé Márcio fala do papel do sindicato de integrar, de unir, de motivar as categorias majoritárias, eu acho que o Sindicato de Engenheiros não pode esquecer da Vale do Rio Doce. Inicialmente, a CUT Vale nasce dentro do Sindicato de Engenheiros, com o Maluco do Lorival e o Zé Márcio. Nós chegamos a ter, né, depois que o Zé Márcio para de negociar, aí em 95, eu sentei na mesa. Foi meu último ano do sindicato, eu sentei na mesa com quase 100 sindicatos de trabalhadores com a Vale do Rio Doce. Foi a unidade dos trabalhadores da Vale do Rio Doce, das categorias mais diversas do Brasil, e que nasceu no Sindicato de Engenheiros. Inicialmente era uma necessidade do sindicato entrar dentro da Vale, os engenheiros buscavam o sindicato, a própria Vale incentivava para que eles não fossem para o majoritário, não sei se você lembra disso, vocês lembram disso, só que isso era muito pequeno. E aí começam as reuniões, as grandes negociações, e é nesse período que a gente tem a segunda greve, de fato, da Vale do Rio Doce. Nós temos uma greve na década de 50. Eu sentei na sala do presidente do Eliezer Carvalho, sentei e disse, foram todo mundo embora, agora mando eu. Algo realmente sublime, dizendo o seguinte, eu poder de uma greve, nós nos recusamos. Eu me recusei que engenheiros sentassem com direção de Vale. Eu só sentava se sentasse comigo o pessoal do Metabase, daqui, do Metabase do eixo norte, do eixo sul. Os ferroviários. E os ferroviários, do Espírito Santo, o restante ferroviário. Agora, isso não sentava, senão era greve. Essa foi o nível de negociação. O porta-voz foi eu, para a direção da Vale. A direção da Vale ficou sem saída, porque normalmente o que eles faziam? Se tinha greve aqui embaixo, exportava pelo eixo norte, pelo Carajás. Se tivesse greve em Carajás, exportaria pelo Espírito Santo. E a outra hipótese, o que é para você cumprir compromisso? Buscar minério na Austrália ou na África do Sul. Não deu outra. Só sento com as negociações. Os engenheiros me tremendo e tal, naquele negócio, só conhece a negociação. E a negociação foi feita fora do ambiente da Vale do Rio Doce, do lado da Associação Brasileira de Imprensa, essa dos imortais. Associação Brasileira de Letras. Não, dos imortais. Academia dos imortais. Brasileira de Letras. Aí sentamos e tal, e não teve negociação. Então é greve. Greve onde? Aqui, com todos os engenheiros que estão aqui, e vai sair aqui do telefonema, foi na hora. Saiu o telefonema, parou Carajás, parou o Espírito Santo. E parou o Metabase daqui, parou o Metabase de Carajás. Foi um alvoroço na Vale do Rio Doce, saiu todo mundo, porque nós ocupamos, aí eu aprendi com os caras, ocupamos as salas da diretoria. Não tinha como eles mandar fax, nem telex, era telex na época, para a Austrália ou para a África do Sul. Aí pronto, sumiu todo mundo, aí tem que negociar, porque aí o prejuízo era muito. E para fazer greve, e para ser respeitado, tem que ter prejuízo. Se nós conseguimos alguma coisa na estrutura para o engenheiro, pouco que a gente conseguiu, na época da Usineca, da Usiminas, foi porque nós paramos a fábrica. Nós, se conseguimos uma coisa na Suminas, foi porque paramos a fábrica. E essa coragem a gente tinha e tem que ter. E talvez seja conjuntural, talvez a época possibilitava, e a gente tinha um papel. Por isso que eu não estou aqui para questionar nada no sentido da época de hoje, tá? Eu não estou arrependido do que aconteceu. Eu estou dizendo que a época de hoje pode pôr outras questões na cabeça da gente para ser resolvido. Não tenha dúvida que o sindicato de engenheiros teve um papel importantíssimo nesse caso da Vale específico que ela levantou. Podia levantar o do Banco do Brasil, que o Romo participou, eu com um avião do Banco do Brasil à disposição na Pampulha. Parada, a Cesita parada. Foi desse jeito mesmo, assim, a Cesita está parada. Eu sentei com o Maurício Razencleb, que era presidente da coisa, na casa dele, dizendo o seguinte, olha, a Cesita funciona se você negociar. E onde que é a negociação? No galinheiro. Era um galinheiro, porque não tinha como negociar no Vale do Aço, que a Usiminas mandava em tudo. Então a turma da Cesita reunia num galinheiro da Horta do Padre. Era um galinheiro da Horta do Padre. E E o avião ficou à disposição, o avião do Banco do Brasil, que era acionista, estou contando histórias da época, que era acionista do Banco do Brasil. O Banco do Brasil era o maior acionista da Cesita. E o vice-presidente era o Mitrô. E o Razencleb falou, se vocês negociarem, a negociação está rolando lá no coisa. O avião ficou esperando. Na hora que nós falamos assim, pode liberar o avião que a greve acaba. O avião foi liberado, chegou lá e a greve acabou. Ela foi resolvida no
dentro do galinheiro da Horta do Pátio. Não foi nem em reunião do galinheiro, em um avião à disposição da gente, um avião do Banco do Brasil. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a época permitia, talvez, eu não estou aqui puxando a orelha de ninguém no sentido, ela permitia e nós tivemos um papel importante. Quando nós conseguimos fazer essa negociação que está acontecendo da Vale, ela me custou esforço. Eu sempre tive mania de ler de tudo. E antes de entrar para a Vale, eu estudei um trabalho de mestrado de uma historiadora que chamava Minami, não sei que contava... Cecília Minari. Ela contava toda a estrutura de como é que a Vale do Rio Doce funcionou, como é que ela foi criada. Somado a isso ao Carlos Drummond de Andrade e outras coisas, quando eu conversei com o pessoal do Metabase, eu sabia as técnicas da exportação e a engenharia é capaz de ter isso na mão, né, de saber onde para, é isso, até evitando outras paradas, que foi o caso da Manesma, que eles não chamaram para parar o alto forno. Nós fomos lá dizendo, não pague, José Maria. O cara precisou, não, vou ser preso. A Mano está se tomando, vai ser outra coisa. Mas eu quero dizer o seguinte, então esse papel que a gente tinha, sabe, a gente, será que hoje, é isso que eu falei, será que hoje o caminho não é outro? É essa que é a questão, sabe? Não é arrependido de nada. Pode, desculpa. Não. Eu acho que eu só lembrei, só chutei a bola, porque eu acho que tem que lembrar da Vale. Quer falar, Afonso? Arilton? O Romo foi o nosso primeiro representante na área de saneamento do governo federal. Nós conseguimos emplacar uma representação junto ao presidente Sarney, dentro dessa política de ter uma representação. Na verdade, que nós fizemos articulação e tinha o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, que era um órgão auxiliar direto da Presidência da República, no governo Sarney, e a Federação Nacional dos Engenheiros, o Zé Márcio articulou, eu fui o indicado, fui o primeiro representante da Federação Nacional dos Engenheiros no Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, e com experiência pessoal muito rica, porque lá eu convivi com o Milton Santos, nosso querido sociólogo, uma das maiores figuras, né, da sociologia brasileira. Fica à vontade. Deixa eu só contar uma coisa importante da CEMIG. Aconteceu coisa demais na CEMIG, né? Aqueles movimentos, aquelas greves todas. Mas um fato fundamental do SENG na CEMIG foi quando o Nilton Cardoso assumiu o governo de Minas. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, naquela época, o Estado de Minas tinha uma bronca com o Nilton Cardoso, e nós era o veículo que colocava todas as mazelas que o Nilton Cardoso estava fazendo dentro da CEMIG. Então, da primeira página, todo dia saía as coisas lá que saía do sindicato, as informações. E isso não era de graça, né? Eu fui monitorado, recebi telefonemas de ameaças e tudo, porque, na verdade, dentro também do movimento sindical, tinha pessoas que entregavam, né, gente? E eles sabiam que o movimento era um movimento reivindicatório, tinha as questões das lutas salariais e tudo, e nós levávamos muito para a questão política. E eles colocavam que o NEC estava levando pela questão política que não interessava para eles, que era justamente o que está se fazendo dentro da CEMIG naquele momento. Então, eu vejo a importância que foi o nosso papel de resistência, porque, na verdade, o papel do Nilton Cardoso era arrebentar com tudo. Você sabe como é que era o trator, que ele passava por tudo, e na CEMIG nós tínhamos um papel de segurar essa questão, usando, inclusive, o Estado de Minas como veículo, já que estava ligado, e nós levávamos todas as informações e saía para a imprensa, saía coisa publicada, e foi muito importante esse papel também nosso lá na CEMIG. Bom, só complementando esse caso da CEMIG, você sabe bem dele também, né, Augusto? Nessa época a gente vivia a inflação de 30%, 40% ao mês. E um dos fatores de mobilização do pessoal da CEMIG nessa época da gestão do Nilton Cardoso foi quando ele alterou o dia de pagamento em 2 dias. Na CEMIG sempre se recebeu no penúltimo dia útil do mês. E ele passou a pagar no primeiro dia útil do mês seguinte. Aí foi o caos. Aí foi o momento que a CEMIG inteira entrou nesse movimento muito maior, que não foi apenas pela questão, né, do atraso do salário, né, e que culminou, inclusive, com o cerco ao carro dele na Assembleia. Né? No dia que ele estava saindo da Assembleia, estava todo mundo lá
esperando para... Tem o... Aqui. Então, só para lembrar que, na verdade, realmente foi um momento muito rico, assim, né? E a gente realmente teve muita força. Eu me lembro que uma vez eu estava incumbido, acho que já nem era presidente mais, mas eu tinha incumbido de conversar com o Geraldo Santana, que era secretário de Minas e Energia, a respeito dos desmandos na direção da CEMIG. Aí nós marcamos uma audiência com ele, chegando lá, e começando a conversar, falando, ó, está acontecendo isso aqui na CEMIG, isso não está certo, e não sei o que mais. E ele só ouvindo. Aí ele virou para nós e falou assim, olha, essas coisas vocês sabem como é que é, né? Essas coisas acontecem mesmo, tá certo? Então vocês podem ir tranquilos, qualquer coisa nós vamos ver o que nós podemos fazer e tal. Aí eu falei, não, o Geraldo Santana não é bem assim não. O assunto é um pouco diferente. É o seguinte, ou vocês mudam a direção da CEMIG, ou amanhã nós vamos denunciar na imprensa tudo o que está acontecendo em detalhes. A questão do cheque de tantos bilhões, a questão do cara do irmão do sobrinho do Nito Cardoso, que virou o cargo, o Peruzzo Cardoso. Então amanhã, se você não tomar uma decisão hoje, aí pusemos a faca no peito dele. Se você não tomar uma decisão, amanhã você pode ter absoluta certeza que nós vamos entrar arrebentando essa vida. Aí ele parou assim, olhou para nós. Falou assim, vou tomar uma coisa. Não falou mais nada. O que aconteceu? Caiu a diretoria da CEMIG e ele foi ser presidente da CEMIG. Nesse sentido, a gente, de vez em quando, até pela idade, a gente era meio doido, né? Tem um caso, no governo Tancredo. Rural Minas. Não, tem o presidente Marco Antônio Guimarães Monteiro, era presidente da Copasa. Nós estávamos numa negociação pesada, sentando todos os sindicatos. A hora que ele chegou na sala para a reunião, ele falou assim, com o Romulo eu não assento. Então o senhor, por favor, saia da mesa. Porque a representação sindical, quem decide é o sindicato decidiu, estava o Augusto, Zé Maia, que nós estamos aqui, independente de ser Romulo, Alberto, Alfredo. O senhor, por favor, então o senhor saia da mesa, o senhor presidente da Copasa, deixa os seus diretores aí, nós negociando com eles. Agora, da representação sindical, não sai ninguém, porque o senhor não gosta dele. Entendeu? Aí, a partir desse momento, a gente se coloca como o próprio sindicato majoritário lá, passa a respeitar, sabe? Isso é importante. Mas era uma coisa meio doida mesmo. A gente, eu queria complementar com o a mesa. Só quem está com o carro parado no estacionamento em frente aqui? Essa experiência, eu acho que ela... Daqui a pouco nós temos todos que ir lá tirar o carro, senão ficamos a É de pé. época, né? Nós tínhamos a questão da Rural Minas. O tal de Moacir era um coronel de uma cidade. Você lembra disso? O presidente da Rural Minas se negava a negociar qualquer coisa e andava armado, ainda com dois revólver na cintura e ameaçava os engenheiros, os companheiros lá. E os companheiros dos colegas nossos lá da Rural Minas nos contou pra gente essa história e tal. E o negócio ficou engasgado, a gente queria resolver aquilo. Quando nós denunciamos a primeira vez, que aquilo não se podia, tinha que negociar, saiu uma baixa-assinada, uma declaração pública assim, um documento da Rural Minas, deve estar aí no sindicato, um documento da Rural Minas, matéria paga no Estado de Minas, dizendo que os funcionários do Rural Minas respaldavam a posição do presidente da Rural Minas, e não nós. Aí nós convocamos a imprensa, lá no sindicato, convocamos a imprensa e colocamos que aquela nota era falsa. Por que nós descobrimos que a nota era falsa? Porque ela tinha sido paga, não era nota de funcionário, estava na Associação dos Funcionários da Rural Minas. Você podia pagar a nota no... Como é que chama aquele... Pequenos anúncios, fazia lá na nota, era famosa aqui, a Eureka. E nós fomos lá e vimos pelo recibo da Eureka, que o recibo era da diretoria da Rural Minas. Aí chamamos a imprensa, convocamos a imprensa e nós não ficamos satisfeitos apenas em denunciar, não. Nós pedimos a cabeça dele publicamente ao doutor Tancredo Neves. Aí a gente falou assim, nós que participamos das discussões sobre, não era a reforma agrária não, reformas fundiárias, que sempre estivemos do lado dessas causas, gostaríamos de denunciar e queremos que ele seja retirado de lá.
Agora eu vou contar um detalhe para vocês que é engraçadíssimo. Do Tancredo. Um mês, nada, 2 meses, nada, de nervoso. Não demite o raio do presidente da Rural Minas, nós estamos desmoralizados. Ele estava quietinho, tanto, deixou de andar armado, né? Pois você acredita que depois, de repente, o cara foi nomeado diretor do banco. Foi promovido. E ganhou por uma promoção e pediu, uma semana depois, ele pediu demissão dessa promoção, porque queria fazer um curso na Europa, pago pelo Estado. Aí o Rogério telefonou para ele, olha, está resolvido a questão SUS. O doutor Tancredo chamou o Hélio Garcia, o Tancredo, chamou lá e falou assim, olha, eu sei que você é bandido, né, que você fez isso tudo, que você ameaçou os engenheiros. Tinha negócio de compra de vaca. Que você comprou vaca, usou trator, ele fez uma bandaleira tudo. Mas o Tancredo falando, quer dizer, mandando um recado para ele, eu não posso entregar, eu tenho uma experiência política engraçada. Eu não posso falar isso. Se eu te demitir aqui agora, tá certo? A culpa é minha. Porque eu que te escolhi para ser presidente da Rural Minas. Então eu que estou errado. Né? Quer dizer, eu me enganei. Então eu vou fazer o seguinte, eu te nomeei para um cargo de confiança na área de dinheiro. Você pede demissão porque você ganhou um curso especial na França, que nós já arrumamos ele para você. Né? E outro detalhe maior, não sei se você que atendeu o telefone, o Tancredo, muito esperto, telefonou para o sindicato se a gente queria indicar alguém. E eu quero lembrar isso, porque o meu colega do presidente do sindicato foi um dia convidado para ser, depois de uma luta nossa na FAPEMIG e a representação que ele teve na área de tecnologia, ele foi convidado na minha frente para ser secretário de Junta de Ciência e Tecnologia no governo. E ele recusou, dizendo que aquilo era incompatível com a posição dele como dirigente sindical. Que ele merece os nossos aplausos, porque realmente essa confusão tem sido feita. E eu estou lembrando disso, e também não vai aqui, não são críticas, eu acho que são produtivas, que é essa figura do ornitorrinca que surgiu logo depois das privatizações, quando eu falei aí do nosso Singer, desses caras todos da terra, que é o que o Juca de Oliveira que chama de ornitorrinca. É aquele diabo, daquele cara que conseguiu essas representações nos conselhos de administração, ou nas forlus da vida, onde for, e cuja posição dele levou ele para uma outra posição completamente diferente. Ele não é nem representante do empregado, nem da empresa. Ele é o homem do dinheiro, que tem um nível forte de investimento para ajudar na privatização ou da CSN, ou de quem for. É um ornitorrinco que já não tem mais articulação com o assalariado ou com a categoria, né, e que é dono dessa estrutura de dinheiro, né, dessa massa de dinheiro. Nem basta ler o texto dele, que é muito interessante. Bem, mas eu estou dizendo que o Augusto teve essa coragem na minha frente. Eu disse, não, eu não aceito que seja compatível um cargo desse com a minha luta sindical. Bom, gente, queria agradecer a presença do Zé Márcio, a presença do Augusto, a presença de todos vocês, senhores diretores, e queria dizer só que o relato de vocês com certeza, ele é inspirador, motivador e desafiante para nós todos. Muito obrigado por tudo. Só queria fazer uma coisa, eu não posso deixar de dar esse depoimento, que é uma coisa muito interessante que aconteceu numa reunião de diretoria do SING, e eu tenho que marcar isso, vai ficar gravado. Nós tínhamos esse colega da Copasa, que é o Arnob, que estava aqui semi-clandestino, era diretor do SENG, era engenheiro da Copasa. Era do PCdoB. PCdoB. E nós estávamos numa reunião de diretoria, numa noite chuvosa, tinha uma lâmpada na porta do sindicato. A chuva fez essa lâmpada estourar. A reunião acabou porque o Arnaldo subiu correndo, achando que a polícia estava chegando sempre para prender a gente. E lá só tinha uma porta, né? Só tinha aquela porta. Não tinha outra saída de emergência. Então a reunião acabou e o Arnaldo teve que sair correndo para cima do segundo andar lá, fugindo da polícia que estava chegando. E nós ficamos um estampido lá da lâmpada. Recentemente nós tivemos um caso de reunião acabando por causa disso também, já aconteceu. Ô, gente, muito obrigado a todos, boa noite. Vou entrepassar aqui a placa para o Zé Márcio, para o Romulo. Augusto já recebeu, né?